Donald Trump chegou à China levando uma comitiva repleta de investidores, alguns dos grandes nomes entre os CEOs americanos. Há um foco, pelo menos a partir dessa escalação, um foco econômico no encontro. E é um encontro no qual a pauta é muito ampla, supõe-se até aqui, o encontro vai começar daqui uma hora, na verdade, por causa da diferença de horário. Supõe-se que abranja de tarifas, a compra de equipamentos americanos, acesso ou não à tecnologia de ponta, inteligência artificial, o que vocês quiserem. Confira. Depois de quase 10 anos, os chineses receberam Donald Trump com uma cerimônia ensaiada. A chegada do americano marca o início de uma viagem que deve durar 3 dias e que será regada a negociações. Trump levou consigo uma grande comitiva. Junto dele estão Marco Rubio, secretário de Estado, Pete Hegseth, da Defesa, e Scott Bessent, do Tesouro. Entre os empresários estão Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla e SpaceX, Jensen Huang, da gigante de tecnologia NVIDIA, e Kelly Ortberg, presidente da Boeing. Outros executivos dos setores financeiro, agrícola e energético também acompanham o presidente americano. O perfil da delegação já dita um dos temas das conversas, o econômico. Pequim quer garantir acesso a mais chips de alta tecnologia. A Casa Branca impõe restrições contra a venda de semicondutores para o governo de Xi Jinping, temendo o avanço da China no mercado de inteligência artificial. Os dois países também avaliam formar um conselho de comércio e, com isso, cortar tarifas para bens não sensíveis, que não afetam a segurança nacional. A lista de produtos contemplados segue sem definição, mas os dois países identificaram cerca de 30 bilhões de dólares em mercadorias que poderiam ter taxas reduzidas. Uma delas seria uma tarifa da China contra commodities agrícolas vindas dos Estados Unidos. Washington tem interesse em expandir as exportações de grãos para os chineses, que vem sofrendo desde o tarifaço de Trump no ano passado. Além disso, os líderes querem estender a trégua na guerra tarifária do ano passado, acordada em encontro realizado em Busan, na Coreia do Sul, e que tem duração prevista de 1 ano. Mesmo com o tarifaço, os chineses atingiram no ano passado um superávit comercial recorde. 1 trilhão de dólares comercializados, especialmente para mercados como o Sudeste Asiático, África e Europa. Roberto Dumas, a gente tem a sensação, não só pela escalação do time, com a brincadeira que a gente começou ontem aqui no WW, não só pela escalação do time do Trump, mas, digamos, pela gravidade das relações entre a China e os Estados Unidos, que a questão econômica ela vai mais além do que problemas tarifários, do que, para usar o trocadilho em inglês que é ótimo, fazer os chineses comprarem Boeing and Beams, ou seja, comprar aviões da Boeing e soja, grãos de soja dos Estados Unidos, que é uma relação econômica do ponto de vista estratégico de tal maneira que se trataria, na verdade, do ponto de vista chinês, de ter garantias por parte dos americanos que eles não utilizariam uma tática de rompimento econômico no caso da pressão inevitável da China sobre Taiwan. Eu acho, William, esse é ponto absolutamente crucial. Veja, você está numa guerra não comercial, mas numa guerra entre Irã, Estados Unidos, Israel e com uma celeuma que envolve Taiwan, você entrar num aspecto que envolve alguma coisa como comércio. Claro que o comércio é absolutamente relevante, mas é preciso levar em consideração que no momento atual, geopolítico, geoeconômico, fazer uma visita sob o aspecto do ponto de vista econômico não faz lá muito sentido. Por isso que isso ficou postergado. Você está num cenário, numa tensão política, geopolítica enorme. Agora, você vendo essa tensão, principalmente com Taiwan, provavelmente os Estados Unidos vão continuar utilizando a sua ambiguidade neutra, a neutralidade ambígua. Vão continuar vendendo armamentos para Taiwan, que era uma terra dos chineses até 1895, passou para os japoneses em 1895, ficou com os japoneses de 1945
de 1895 até 45, 45 passou para Chiang Kai-shek e depois virou aquela coisa que Xi Jinping falou que até 2027 quer Taiwan de volta. Mas os Estados Unidos têm um problema geopolítico aí, porque se você não continuar vendendo armamentos, vamos pensar na parte geopolítica. Como é que a Coreia do Sul interpretaria esse rompimento de relacionamento comercial armamentista? Como é que os japoneses entenderiam? Ou seja, na hora que a gente mais precisa dos Estados Unidos, vocês vão roer corda. Por outro lado, se você não fizer isso, você entra numa celeuma com os chineses. Então, Trump está num problema de que ele procura utilizar um balão de ensaio e uma cortina de fumaça, que obviamente é absolutamente relevante, de certa maneira, o comércio, mas que você tem um ponto importantíssimo aí, 2 pontos. Um, a guerra do Irã, outro, Taiwan, que para 2027, Xi Jinping já falou que quer buscar Taiwan até 2027 e fazer parte da China, como aconteceu com Hong Kong lá no turmoil dos guarda-chuvas, se eu não me engano, há 5 anos atrás, mais ou menos, William. Você está citando o discurso mais citado na carreira inteira do Xi Jinping. É um discurso de 2018, no qual ele apresenta a visão dele de rejuvenescimento da China, para a qual ela devia estar preparada em 2027. E parte relevante de rejuvenescer o país é ter Taiwan de volta à China continental. Agora, Lorival, há pressa por parte de Xi Jinping? A sensação que muitos analistas internacionais hoje nos dão é que Trump vai ao encontro de Xi Jinping numa posição consideravelmente mais vulnerável do que ele tinha até mesmo no Liberation Day, 2 de abril do ano passado, quando ele, digamos, esgrimiu suas grandes armas tarifárias e os chineses demonstraram uma capacidade enorme de resistência e de reverter essa política. O dilema, eu acrescentaria a centralidade de Taiwan na questão da produção de chips. Os Estados Unidos fizeram um movimento de atrair investimentos da TSMC, a gigante taiwanesa, que fabrica 90% dos chips mais sofisticados do mundo, para instalar um campus no Arizona, em Phoenix. Agora, esse campus, e ele vai expandir, ele não contrabalança, não compensa uma eventual perda de Taiwan para a China. Por quê? Porque a fabricação de chips altamente sofisticados, ela inclui muitas etapas, né, de colocação, de montagem dos chips sobre os wafers, sobre substratos, de empacotamento desses chips. Empacotamento não é no sentido de embalagem, mas um por um ali, pequenininhos empacotamentos deles. São muitas etapas e estima-se que vão levar muitos anos, se não décadas, para os Estados Unidos conseguirem trazer tudo isso para o território americano, né? Porque levaram décadas para Taiwan construir esse colosso que são essas usinas de fundição. E não é só a TSMC, todo como é que se diz, o que há em torno de empresas prestadoras de serviço, cluster. Todo esse cluster formado é muito grande, não dá para você replicar isso em poucos anos. Então, é por isso que os Estados Unidos não têm como aceitar que a China passe a controlar Taiwan. Por outro lado, de fato, o Trump está muito fragilizado pela guerra contra o Irã, pela reação da China de contrapor a questão dos minerais críticos, que foi um checkmate na estratégia comercial do Trump, e a capacidade que a China está demonstrando de rapidamente ir
acelerando a sua capacidade de fabricação de chips também sofisticados, de inteligência artificial e tal. Então, diante de tudo isso, o Trump vai ter de ceder algo. Ele sinalizou, ele já está demorando para finalizar a venda de 13 bilhões de dólares em armas para Taiwan, e ele disse, os chineses querem que eu suspenda essas vendas, nós vamos conversar sobre isso. Por outro lado, fontes do entorno de Trump dizem que ele não vai ceder na linguagem da ambiguidade estratégica, não vai afirmar que os Estados Unidos não desejam a independência de Taiwan, vai manter a linguagem que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. Essa é a nuance. Roberto, queria pedir desculpas a você. O Noticiário Nacional hoje, por razões que você conhece, roubou um pouco do nosso tempo. Eu tenho mais 2 minutos para te fazer uma pergunta que eu sei que é ampla. E aí sou obrigado, infelizmente, a pedir uma resposta o mais breve que você conseguir, que é a seguinte. Ambos os países parecem ter transportado para a relação econômica deles os preceitos da Guerra Fria, de aplicar a dissuasão através do medo que provoca no outro. Qual é o medo que a China tem hoje de medidas econômicas por parte dos Estados Unidos que a levem a se comportar de maneira mais, digamos, restrita? Veja, eu acho que por esse lado, pelo lado econômico, é um pouco complicado achar que a China está mais temerosa. Primeiro, a China tem os títulos públicos dos Estados Unidos. Então a gente muitas vezes fala, olha, mas ela pode vender esses títulos públicos. Sim, ela pode vender esses títulos públicos, mas o valor do título público acaba caindo. Então ela acaba perdendo dinheiro também. Fazer negócios com o Chinese Yuan também não é o caso, porque isso vai de encontro ao aspecto de que a moeda chinesa não é livremente conversível. Então você tem um aspecto que os chineses acabam perdendo do lado dos Estados Unidos. Pelo lado dos Estados Unidos, existe a preocupação que já existia até na época de Barack Obama, até que ponto Trump ou os Estados Unidos querem exercer o seu poder geopolítico no Pacific Ring. Porque se você abandona, como eu disse, Taiwan, como é que os outros podem se sentir?